Aleluia. Quem trouxe a palavra do Senhor? Eu vou ler 3 passagens que Jesus estava agindo e se movimentando na terra. E são 3 versículos, na verdade. Marcos 6:48, Marcos 10:46 e Lucas 24:28. Marcos 6:48. Diz assim a palavra do Senhor: E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Marcos 10:46. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E Lucas 24:28. Lucas 24:28. Diz assim: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós continuamos, ó Pai, na tua presença. Pai, nós queremos, ó Deus, que a tua glória encha este lugar. Pai, nós queremos, ó Deus, mais do que um discurso, que uma palavra. Nós queremos que o Senhor pare na frente de cada um de nós. E venha, Senhor, descortinar nas nossas almas. E venha, Senhor, falar conosco de uma forma, ó Deus, pessoal, de uma forma íntima e poderosa. Nós queremos, ó Deus, não só ser, Senhor amado, aconselhados, corrigidos, edificados pela Tua palavra, mas queremos, ó Pai, que a Tua palavra entre dentro de nós. Deus, que essa noite, que é o culto de avivamento, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha derramar vida, e vida com abundância, ó Deus de Israel. O Senhor venha fortalecer cada um que entrou aqui neste lugar, e o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Esses 3 textos vai falar de 3 ações de Jesus parecidas. Há uma característica de Deus aqui revelada em Cristo Jesus. A primeira delas está Jesus vindo andando por sobre o mar. Todo mundo conhece esse texto. Está lá, quem estava relatando isso era o próprio apóstolo Pedro, a João Marcos. E aqui em Marcos ele dá um registro de um detalhe especial, que Jesus veio andando por sobre as águas, e eles estavam remando o barco estava quase afundando, no meio daquelas ondas do mar da Galileia, e de repente, diz a palavra do Senhor, que Jesus foi passando por eles, chegou de frente, estava passando, tomando a dianteira e indo embora. Eles não sabiam se era um fantasma, quem que era que estava andando por sobre as águas, e começaram a gritar. Mas o interessante é que Jesus fez como quem ia passando adiante deles, como quem não estivesse nem aí para o vento, para a tempestade e para a situação dos discípulos. Também fala que Jesus ele entrou em Jericó com os seus discípulos, e onde ele ia, multidões eram tocadas, curadas, ele pregava o evangelho do reino. Mas diz a palavra que ele entrou em Jericó e estava saindo já de Jericó, e não relata que ele tinha feito nada em Jericó. Aparentemente nada tinha acontecido naquela cidade, até que um homem começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aparentemente, Jesus ele não tinha parado nem um momento. Ele entrou e parecia que ele estava de passagem. Estava saindo de Jericó. E em Jericó, amado, era uma cidade onde havia muitos enfermos, muitos doentes. Era uma cidade muito castigada, oprimida. Então havia muitas pessoas necessitadas. Mas Jesus estava, entre aspas, parecendo que não ia fazer nada em Jericó. Também fala que ele estava caminhando, lá em Lucas 24, com os 2 discípulos, saindo de Jerusalém, indo até o caminho de Emaús. Ele já tinha ressuscitado no 3º dia, era domingo. E aqueles 2 estavam frustrados, decepcionados, estavam caminhando.
estavam discutindo no caminho, frustrados, porque a esperança deles tinha morrido. A esperança deles tinha sido crucificada. Eles estavam dizendo: nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel, mas é o terceiro dia. Nós achávamos que ele era varão profeta, poderoso em palavras e obras, mas ele morreu. E Jesus foi caminhando com eles, e eles sem conseguir enxergar Jesus. Andando com Jesus, Jesus caminhou 12 quilômetros com eles, de Jerusalém até a aldeia de Emaús, e foi pregando o evangelho para eles. Mas o propósito de Jesus era que eles voltassem para Jerusalém, porque toda a promessa do derramado Espírito, toda a promessa da igreja que ia ser levantada, toda a promessa que Jesus tinha dito ia acontecer em Jerusalém. Mas quando chegou em Emaús, diz a palavra que Jesus fez como quem ia passar adiante. Eles não tinham reconhecido Jesus ainda, e Jesus fez como quem ia passar adiante. E diz a palavra que eles viram Jesus despedindo, indo embora. Algo apertou no coração daqueles dois homens, e eles começaram a constranger Jesus e dizer: fica conosco, já é tarde, o dia já declinou, entra conosco. E começaram a insistir, a constranger, até que Jesus entrou naquela casa e se revelou para eles. Eu quero dizer, queridos, que em todos os casos há uma característica divina, uma peculiaridade de Jesus aqui. Que aparentemente em todo lugar havia necessidades, havia coisas para serem feitas, para serem resolvidas. E Jesus aparentemente estava como quem não fazendo nada, como quem indo embora, como quem deixando as pessoas com necessidade sem fazer nada, deixando os dois no caminho de Emaús, deixando lá na aldeia de Emaús, deixando os 12 passando direto pelo barco dos 12, entrando em Jericó e saindo de Jericó. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é uma palavra que muitas vezes nós vivemos essa característica divina e nós não entendemos nada. Esse momento onde nós temos necessidades, temos dores. E não só temos dores, necessidades, temos falta. Mas recorremos àquele que tem a solução. Recorremos àquele que pode mudar a nossa realidade. Muitas vezes nós recorremos a Deus numa campanha, numa igreja, num culto, orações. E aparentemente, às vezes, nós experimentamos algo que nós não gostamos, que é o silêncio de Deus. Que é aquele momento onde as coisas não acontecem nada, você não ouve nada, não tem resposta, não tem mudança. Aparentemente não tem mudança. É uma característica divina que muitas vezes nos assusta, porque parece que Deus está dizendo não. E pior, não só que às vezes está dizendo não, às vezes as coisas ainda aparentemente ficam pior. Aquele problema que você tem fica pior. Aquela enfermidade se agrava. A necessidade financeira piora. Aquele problema relacional, a pessoa fica cada vez mais com o coração endurecido. E há perguntas sem resposta. Há dores na nossa alma. E nós não conseguimos entender essa característica divina, mas eu quero falar para você. Deus, Ele quer provar o nosso coração. É uma peculiaridade divina que eu não gosto também, mas que é de Deus. Ele prova os nossos corações. Ele prova a nossa intenção, Ele prova a nossa vontade. Ele, quando deixou os dois ali naquela aldeia e continuou o caminho, Ele estava provando se aqueles homens queriam realmente uma resposta, se eles queriam realmente uma solução, se eles queriam realmente entender, porque Jesus, Ele ministrou e trouxe toda a verdade a respeito do Cristo, que o Cristo tinha que sofrer, tinha que padecer. E quando Jesus estava indo embora, estava, em outras palavras, dizendo: eu vou deixar agora para vocês, se vocês realmente querem, se vocês realmente querem que eu termine essa conversa, que eu abra os vossos olhos, que eu traga a solução. Ele passa, a tempestade está acontecendo, parece que está afundando, a casa está desabando, e você vê ele, mas parece que ele está indo embora. Mas não é que ele está indo embora, é que Ele está esperando algo de mim, esperando algo de você. Deus o tempo todo, Ele olha para o nosso coração e Ele espera algo de nós. Eu quero falar porque Deus me trazia, quando eu meditava, que tem sido um tempo muito difícil para algumas pessoas aqui. Tem sido um tempo difícil, situações difíceis.
Tem aqueles momentos, tem aquelas semanas intermináveis, tem aquela opressão que você não sabe de onde que vem. Tem aquela situação onde as crises aumentam. E muitas vezes nós não temos essa característica, não só de entender, mas também de responder a essa aparente ausência de Deus. Mas Deus, Ele quer hoje que você tenha uma atitude diferente. Se Deus é o Deus que prova o nosso coração, Ele vai ter que encontrar algo diferente hoje na minha vida e na tua vida. Deus, Ele quer hoje, sabe, através dessa palavra, trazer para você um caminho, para você Ele fazer o caminho de volta, para você chamar a atenção dEle. Aquele mendigo, ele chamou a atenção de Jesus, e Jesus voltou para Jericó. Os discípulos e o próprio Pedro falou: se é tu, mestre, manda eu ter contigo por sobre as águas. E andou por sobre as águas. E Jesus fez um milagre depois de acalmar o vento, aquietar o mar. Os dois no caminho de Emaús, eles constrangeram tanto Jesus, que Jesus voltou e entrou na casa, entrou naquela aldeia, entrou naquela casa, comeu com eles, partiu o pão e se revelou para eles. Deus está procurando hoje pessoas que vão caminhar um pouco mais, que vão insistir um pouco mais, que vão prosseguir um pouco mais, que vão dar para Deus o que Deus está esperando. Porque Deus, Ele quer responder orações. Deus quer intervir na tua necessidade. Deus quer vir de encontro com a tua dor. Deus tem resposta para os anseios da nossa alma. Deus tem soluções para as coisas que nós não temos mais soluções. Amém, queridos? E é por isso que você está aqui hoje. O Deus que tem as soluções está falando para você que Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer fazer algo na tua história. Eu quero que você abra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8, 2. Diz assim a palavra do Senhor: recordar-te-ás de todo o caminho pelo que o Senhor teu Deus te guiou neste deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. E Ele fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e no final te fazer bem. Amado, a palavra fala assim que o deserto foi prolongado, tiveram encontros com coisas indesejáveis, serpentes abrasadoras, escorpiões, experimentaram a falta de água, que os milagres tiveram que acontecer para que eles não morressem no deserto. E o Senhor falou assim: eu fiz vocês caminhar nesse deserto. Estava recordando, estava aqui na entrada de Canaã, para entrar na terra prometida. Estava recordando que aquele grande, terrível deserto tinha um propósito, de provar o coração deles, se eles iam guardar os mandamentos ou não. E Deus falou: eu humilhei vocês, eu provei vocês, mas no final, eu ia fazer bem, e eu vou fazer bem. Nós temos um Deus, amado, que Ele quer o nosso coração. E quando fala o coração, Ele quer a nossa integridade, Ele quer a nossa inteireza, Ele quer tudo que nós temos. Desde a nossa pequena infância, nós aprendemos a colocar máscaras, a falar coisas assim superficiais, a demonstrar poucas emoções, a não colocar os nossos sentimentos nas nossas falas. Nós acostumamos a pensar em tudo que vamos falar, porque não podemos mostrar de fato o que está dentro de nós. E quando Deus fala assim: eu quero ver o teu coração, Ele fala inúmeras vezes que Ele nos levou para o deserto, Oséias 2,14, para falar o coração, de coração para coração. Por quê? Porque na verdade, Deus Ele espera que a gente coloque para fora tudo. Sentimentos, intenções, verdades. É por isso que Ele manda orar num quarto secreto, porque não tem jeito de orar perto de alguém e desnudar minha alma. Porque eu preciso me expor diante dEle.
Se eu quero realmente que Ele me toque, se eu quero realmente ser curado por Ele, se eu quero realmente tocar o coração dEle, eu preciso ser o mais verdadeiro, autêntico, original possível. Eu preciso me derramar diante dEle. É por isso que Ele fala: eu te conduzi no deserto para conhecer o teu coração. Porque é uma hora que a gente fica fragilizado, contrito, choroso, com vontade de expor tudo, de falar, de desabafar. Hora que nós estamos apertados pela dificuldade, sufocados pelas lutas, vivendo situações que estamos já aborrecidos com ela. Aí nós temos coragem de falar, de colocar para fora. O nosso Deus, Ele quer que a gente coloque o nosso coração. Ele quer que a gente exponha o nosso coração. Por isso que muitas vezes parece que o Senhor está cada vez mais longe, que Deus está cada vez mais silencioso, que as coisas estão piorando. Mas Deus, Ele quer que você chame a atenção dEle. Deus quer que você chame a atenção dEle. Eu via pessoas que estavam abatidas, desanimadas. Mas hoje você vai se levantar para chamar a atenção de Deus. Porque Ele quer que você seja o homem mais feliz da terra, a mulher mais feliz da terra. E Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus, é o Pai nosso, é o Pai de amor, é o Pai perfeito, é o Pai que quer o meu bem. Ele falou: eu te conduzi no deserto, mas eu quero o teu bem. Eu fiz você passar pelo deserto para trabalhar com o teu interior, porque eu quero o teu bem. Eu vou te dar o melhor. Amém, queridos? O interessante, quando Jesus ele foi ensinar sobre oração, porque oração chama a atenção de Deus. As duas parábolas que ele disse sobre oração, quando lá em Lucas 11, versículo 1, os discípulos chegaram e falaram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E daí ele contou uma parábola. E ele contou a parábola de um amigo, que à madrugada, no meio da noite, chegou um visitante na sua casa. E esse visitante veio de uma jornada longa e ele não tinha nada em casa, estava desprovido de pão, de comida para dar para esse amigo. E ele foi na casa de outro amigo, de madrugada, bateu na porta do outro amigo e falou assim: amigo, me empresta 3 pães para eu dar para uma comitiva que chegou na minha casa, agora de madrugada. E diz a parábola que aquele amigo que estava sendo solicitado, ele disse assim: eu não vou levantar, é alta madrugada, meus filhos estão dormindo, e eu não vou levantar para te dar. E Jesus falou assim: mas por causa da importunação, ele se levantará e dará ao outro tudo que o outro precisa. E Jesus falou: então, por isso vos digo, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Todo que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate abri-se-lhe-á. E ele aí começou a falar sobre oração. Certa feita ele foi falar sobre oração, em Lucas 18, versículo 1, ele fala assim sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Daí ele conta uma parábola que havia um juiz que não temia Deus, não respeitava homem nenhum. E uma viúva desprovida de ajuda, de recurso, não tinha filhos. E que vinha para esse juiz, que era o único juiz da cidade, e falando: julga a minha causa contra o meu adversário. Na época não tinha, mulher não podia trabalhar, não tinha. Se não tivesse familiar, uma mulher viúva não tinha nada. E o adversário estava vindo para roubar o resto que ela tinha, para levar o resto que ela tinha. E ela foi para o único juiz da cidade. Mas o juiz, diz a parábola, que não temia Deus e não respeitava homem nenhum. E daí essa mulher vinha todos os dias, essa viúva. E esse juiz, certa feita, ele disse: bem que eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum, mas por causa da importunação dessa mulher, eu vou fazer o que ela pede, para ela parar de me aborrecer. E Jesus falou assim: não ouviste o que diz o juiz? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Embora pareça tardio em respondê-los, digo-vos que depressa Deus lhes fará justiça. E quando o Filho do Homem vier se manifestar, porventura achará essa fé na terra? Parábola Lucas 18, versículo 1 até o versículo 9. Jesus ele deu
outra característica da oração: importunação. Aquela viúva ganhou do juiz por importunação. Aquele amigo conseguiu a comida do outro amigo por importunação. Por que eu falo isso, amado? Porque muitas vezes a gente desiste muito fácil. A gente cansa, a gente se aborrece, a gente desanima, a gente quer tudo muito rápido, acostumamos com as coisas muito na mão. E muitas vezes nós temos que insistir. Às vezes a gente entra em crise, porque a palavra do Senhor fala assim, que antes que chegasse uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe tudo. Fala: Deus, o Senhor já sabe, o que eu vou falar? E o Senhor falou: não useis de vãs repetições, como gentios. Mas na verdade, não é uma oração escrita, repetida, mas é uma necessidade, que nós vamos importunar, que nós vamos insistir, que nós vamos incomodar. Aquilo começa até a aborrecer a gente de tanto bater na mesma tecla. Mas eu quero falar uma coisa para você: a tua oração nunca aborrece a Deus. Você até mesmo fica aborrecido, chateado de fazer as mesmas orações. Mas o nosso Deus, Ele pediu para ser importunado. Ele pediu para a gente insistir com veemência, com instância. Bater, 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 até a porta se abrir. Por isso que quando parece que as coisas estão ficando mais difíceis, Deus está esperando uma resposta minha, uma resposta tua. Alguém que vai se levantar e vai falar: Senhor, vou insistir ainda mais. Vou clamar ainda mais. Vou buscar ainda mais. Eu estava colocando em prática esse texto e me veio um versículo da palavra para nós estarmos encerrando. Quem puder abrir a palavra de Deus, Isaías 43, 26. Esse versículo eu estou meditando nele e estou fazendo dele a minha oração. Quando Deus faz silêncio, nós precisamos chamar a atenção dele. Quando nós temos uma dor, nós temos que buscar alguém que tenha cura para a dor. Quando nós temos uma necessidade, nós temos que correr e bater até o Senhor mover os céus e a terra, nos capacitar, nos dar estratégia. Nós temos um Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias. E prometeu que nos ajudaria. E Ele prometeu que na necessidade daquele amigo, a importunação foi a solução. Na necessidade daquela viúva, a importunação foi a solução. Na minha necessidade, a importunação é a solução. Na tua necessidade, a importunação é a solução. Amém, queridos? E eu peguei isso aqui como modelo de oração de importunação. Isaías 43, 26. Diz assim, Deus falando: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresentai as tuas razões, para que possa justificar-te. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que eu possa tomar a decisão, te responder, te atender, dar aquilo que você está clamando. A primeira coisa que o Senhor fala é: desperta a minha memória. Deus, Ele chega para nós e mesmo que Ele saiba tudo, que é o Senhor de tudo, que conhece todas as coisas, Ele quer ouvir a tua oração, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir de novo. Ele quer que você coloque os teus argumentos, a tua dor, a tua necessidade. Ele quer que você entre num lugar secreto com Ele, porque é um momento teu e Ele. Ele fala: entremos juntamente em juízo, vamos julgar essa causa. Vamos julgar essa causa. Mas Ele não manda apresentar testemunhas nesse julgamento, mas Ele manda apresentar as razões. Subentende-se que é um processo de julgamento, onde você entra sozinho com Deus. É Deus e você e Deus. Entremos juntamente em juízo. Vamos, eu quero te perguntar as coisas. Eu quero que você medite, eu quero que você traga os teus argumentos, eu quero que você possa me trazer tudo aquilo que está no teu coração. E eu quero analisar, eu quero poder ver as tuas razões. Entremos em juízo juntamente.
Eu vejo, sabe, um Deus chamando a gente para uma mesa redonda, porque se só está eu e Deus, e você e Deus, é um momento de intimidade. É um momento onde nós muitas vezes esperamos que alguma coisa aconteça num momento coletivo, ou quando alguém ora por nós, ou quando alguém profetiza sobre nós. Mas Deus fala assim: entre você e eu em juízo. Vamos, eu quero ver a tua causa. Traga a memória, traga a minha lembrança, a minha mente. O que você quer, o que você precisa, onde está a tua dor, a tua falta. Apresenta, apresenta. E nessa mesa de juízo, nesse lugar de intimidade, Deus fala assim: apresenta as tuas razões. Eu busquei a palavra no hebraico, e a palavra no hebraico fala assim, conta exatamente, detalhadamente. Quando fala apresenta as tuas razões, não é só para você relatar algo, é para você relatar tudo. É como eu falei, Deus não gosta de nada superficial, nada por fora. Ele gosta de algo profundo. Apresenta todas as tuas razões. E a gente vai colocando as nossas necessidades, as nossas aflições, aquilo que nós cremos que Ele pode fazer. E eu falo, sabe, que é um momento onde você vai colocando tudo, cada detalhe, no pormenor de tudo. E de repente você coloca tudo mesmo. Vai sentimento junto, vai dor junto, vai medo junto. Vai tudo junto. Tudo vai sendo colocado diante do Senhor, apresentando as suas razões. E o interessante é que eu, nessa demanda com Deus, eu comecei a apresentar todas as minhas razões. E daí eu comecei a perceber, dentro de todo o relato que eu colocava, que eu não tinha razão nenhuma. A gente vai perceber que não tem razão. Apresenta as suas razões. Daí você, quando fala tudo, você fala assim: puxa, eu não tenho direito de nada, não tenho razão de nada. Aí você já colocou tudo diante do Senhor e você vai ver que nem eu, que você não tem razão. Que você é alguém desprovido de direito. Mas aí, que você já está exposto diante do Senhor, você vai clamar uma coisa que eu clamei. Não a tua razão, mas a misericórdia divina. Você vai vir com o teu dilema, você vai vir com a tua causa, com a tua necessidade. Você vai entrar para ele analisar a tua necessidade, para ele poder julgar a tua necessidade, vai entrar em juízo com ele. Ele vai fazer você meditar em tudo e você vai colocar tudo detalhadamente para ele. E no meio disso tudo você vai ver que a única coisa que você pode fazer é cair aos pés do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia, ó Deus, da minha alma. É uma misericórdia não fruto de palavras, é uma misericórdia consciente. É uma misericórdia que você vai estar entendendo que sem a misericórdia dele você não pode nada. Você vai clamar a graça imerecida dele mesmo: Senhor, eu preciso do teu favor. E quando nós fazemos isso, querido, eu confesso para você que nessas horas que a gente acha que tem razão e percebe que não tem, que a gente acha que tem argumento e percebe que os argumentos não prestam para nada, que a tua insistência vai bater, 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 e você vai ver que você não é nada diante de Deus. Isso leva a gente a um coração que fica quebrado, contrito. E é a hora que a gente fala de coração para coração. É a hora que quando você pede misericórdia, você está pedindo do teu coração para o coração de Deus. Muitas vezes você vai estar em lágrimas chorando, falando com as tuas lágrimas diante do Senhor. E o Deus da Bíblia, amado, o Deus da Bíblia, Ele muitas vezes, Ele faz que não está ouvindo, faz que não está vendo. Mas Ele quer que você coloque esse coração. Que quando nós temos uma experiência profunda dessa, de se derramar totalmente, e Ele decide, e Ele libera o parecer, Ele libera a resposta, a vitória, aquilo não só muda a tua circunstância, aquilo não só supre a tua necessidade, aquilo não só cura o teu corpo, mas depois de um tempo desse, você é mudado por dentro, algo mexe dentro de você.
Porque o maior milagre que Deus quer fazer não é dar para nós ouro, prata, recursos, saúde. O maior tesouro que Deus quer dar para nós é Cristo em nós, é Jesus dentro de nós. Deus não quer te dar terrenos, empresa, Ele quer, Ele faz. Mas a prioridade dele é te dar o maior tesouro que Ele tem. Jesus Cristo, Filho bendito. Ele quer que o Cristo entre dentro de você. E nós precisamos de um tempo a sós, entrando em juízo, sentindo que parece que Deus está ficando distante, que as coisas não vão acontecer. Nós precisamos bater um desespero muitas vezes, para derramar o nosso coração, e para que a gente se esvazie totalmente, para que quando acabar esse processo, você vai ver que você perdeu muito de si, e ganhou muito de Deus. Você se esvaziou de verdade, e foi cheio por dentro. Você vai perceber que algo consistente entrou dentro de você. Que uma realidade divina entrou dentro de você. Eu quero falar, amado, porque Deus me trazia. Pessoas que entraram aqui nessa noite têm vivido um tempo assim. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está vendo. Mas Deus está te vendo, Ele está te ouvindo. E Ele quer vir de encontro à tua necessidade. Ele está falando para você: importune mais, apresente as tuas razões, entre com Ele, traga a lembrança dEle todas as coisas, coloque tudo, se derrame diante dEle, que não só Ele vai responder a tua necessidade, mas Ele vai colocar a necessidade dEle dentro de você. Jesus vai ser colocado dentro de você. Deus, através da tua necessidade, Ele também se supre da necessidade dEle. Porque a necessidade de Deus é fazer de mim uma pessoa com caráter mais perto de Jesus. Ele quer que Cristo seja visto pelo seu povo. Ele quer que o mundo possa ver que nós somos cristãos, não porque temos um nome de crentes, de evangélicos, mas Ele quer que a gente viva o cristianismo, para que sem palavras o mundo possa ler a Bíblia através das nossas atitudes. Mas para isso nós precisamos nos abrir para que a necessidade de Deus entre dentro de nós. E para isso Deus precisa nos levar para o deserto. Deus precisa nos quebrar, nos moer muitas vezes, nos levar num grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras e escorpiões, numa terra sequíssima que não há água, para falar o nosso coração, para transformar o nosso coração, para não só nos colocar na promessa, mas também colocar a sua promessa dentro de nós. O Deus da Bíblia está aqui, queridos, e Ele te chamou nessa noite para te fortalecer, porque Deus me trazia pessoas que estavam desistindo de crer, desistindo de orar, desistindo das suas causas, desistindo de perseverar, perdendo a fé, perdendo os sonhos, perdendo o vigor, perdendo a vontade, porque as coisas têm piorado, têm demorado. Eu via pessoas desanimando, ao ponto de darem as costas para o Senhor. Mas o Deus da Bíblia está falando para você: incomode, importune, insista, tente um pouco mais, bata um pouco mais, chame a atenção dEle, se exponha, se derrame diante dEle, porque Ele vai responder a tua causa, e Ele vai fazer o milagre dos céus dentro de você, trazendo Jesus para dentro de você. Amém? Gostaria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Eu quero que você pense agora na tua necessidade. Feche os seus olhos, pense agora um pouquinho naquilo que você precisa. Todos nós temos faltas, todos nós temos áreas que precisam ser tocadas pela graça de Deus. Todos nós precisamos de um milagre. Eu quero que você pense agora. Que você pense agora no milagre que você precisa. Porque o teu Deus é maior do que o teu milagre.
O teu Deus tem prazer de fazer milagres. O teu Deus te chamou aqui para você poder começar de novo esse processo. De falar, Senhor, eu vou bater, eu vou falar, eu vou orar, eu vou pedir. Até ver, Senhor, o Senhor se revelando na minha casa. Se revelando, Deus, na minha saúde. Se revelando na minha vida. Senhor, eu não vou desistir. Pessoas que entraram aqui, amado, pensando em desistir, às vezes era uma desistência velada. Você estava só sem vontade de orar. Você só não orava mais, não tinha mais nem vontade de vir na igreja. Mas eu quero que você hoje, deixe teu coração de novo queimar. Porque o Deus que aparentemente se afasta, Ele não está se afastando porque Ele não vai fazer. Ele está se afastando para você clamar ainda mais. Para você se aproximar dEle. Para você sentir saudade dEle. Para você entender a sua incapacidade. Para você entender que sem Ele você não é nada. Às vezes as coisas ficam difíceis e elas vão ficando piores. Porque Deus quer que você enxergue que sem Ele você não é nada. Que você precisa olhar para cima e falar, Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu quero ir para esse lugar de intimidade, eu quero sentar nessa mesa, eu quero entrar em juízo com o Senhor. Eu quero apresentar as minhas causas. Eu quero, Senhor, colocar cada detalhe. Eu quero, Senhor, me derramar. Eu quero vomitar tudo. Eu quero, Senhor, até as coisas mais horríveis que estavam dentro da minha alma. Eu quero apresentar diante do Senhor. Porque eu quero que também, Senhor, não só a minha necessidade, mas eu quero Cristo em mim. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. O Espírito do Senhor está aqui, amado. O Espírito do Senhor está aqui, oh glórias, oh glórias. O Espírito do Senhor está aqui para fazer coisas tremendas, oh glórias. O Espírito Santo está passeando aqui neste lugar. Não só Ele habita em nós, mas Ele se move sobre nós. E Ele está se movendo nesse ambiente aqui, nessa noite. Pessoas que estavam cansadas, oprimidas. O Espírito do Senhor vai quebrar essa opressão. Pessoas que estavam já querendo desistir, você vai ser levantado nessa noite por uma mão poderosa, pela destra do Espírito do Senhor. Você que estava vivendo situações físicas, enfermidades, o Espírito Santo está aqui tocando, curando a sua vida. Hoje é noite de avivamento, onde o Cristo vivo está, Ele transmite vida. Onde estiver enfermidade, fale para o Senhor que você crê, porque Deus, Ele está te curando nessa noite. Deus está liberando virtude nessa noite, tocando na sua vida aí no nome de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, que achava que não ia mais acontecer, Deus, Ele tem a vitória, Deus, Ele tem nas mãos, Deus, Ele tem a resposta. Pode ser uma hora inoportuna, como aquele homem que veio no meio da noite. Pode ser algo, sabe, que é vital para a vida, como aquela viúva, que se não tivesse o julgamento ia morrer de fome, desamparada. Não importa o que você esteja vivendo, Deus, Ele tem justiça para liberar. Deus, Ele tem vitória. Deus, Ele tem um milagre, uma bênção. Oh Jesus, eu te louvo, eu te louvo.